E eu tenho que ver, porque essa câmera aqui ficou maneira e a outra não. Net de padaria? Olha aí, ó. Deixa eu ver se assim fica melhor. Vai ficar melhor assim, ó. Ficou melhor assim. Que alegria. Deixa eu ver. Aqui os lanços aqui, lança a braba. A braba aqui também pra cá. Lança pra cá. Melhorou. Aí lança aqui. Ah, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim. Pronto. É porque como eu acabei de conectar agora, dá essa piscada aqui na live do Abóbora. E deve piscoletar de novo, porque eu vou chamar nossa convidada anfitriã de peso. Eu vou parecer que caí da live, mas não caí não, aqui no Abóbora. Agora sim. Sabe o que eu vou fazer? Pegar água. Porque a água é vida. Água é vida. Água é tudo, água é agro. Água é vida, água é tudo, água é agro. Caraca. Oi, povo do outro lado, bom dia, tudo bem? Bem na hora que eu cheguei, Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Tá vendo isso aqui? Na língua dos mudos, isso aqui que eu tô fazendo, não assim, com a mão assim, mas se o polegar virar pra dentro igual eu virei, automaticamente eu estou pedindo uma cannabis índica, daquela que você... Eita! Assim não é nada, mas assim, com o polegar pra dentro, assim não é nada, mas com o Nem isso eu polegar... não consigo mais, ó. Me siga para mais dicas. Não Olha o que eu tava consigo dar fazendo, olha, olha, olha isso, olha isso. Tô olhando. Ai, caramba. Eu tô olhando. E aí, pô? E aí, pessoa? Como é que tá? Como é que foi Tranquilo. o final de semana? Sossegado. E agora é feriado. Diz que é. Diz Mas, que é. mas não é nacional, né? Não é nacional. É só territorial, é. Eu fiquei... Eu vou ter que mandar vocês de lugar, mas fiquei com essa dúvida, já que tem alguns lugares onde, por exemplo, meu sogro tá. Não é. Então não sei. Tô por fora. Bom, hoje é dia 20. O único evento que eu sei que tem hoje é os 30 anos do meu sobrinho. Mas isso é um evento social e particular. Deveria Não ser feriado. chega a ser um evento nacional. Deveria ser feriado. Deveria ser feriado nacional. Caraca! Aqui é proclamação da República. Não, proclamação foi no dia 15. Pera aí. Vou pegar o outro telefone. Esse aqui. Vamos lá.
Vamos abrir aqui. Google Chrome. Certo? Errado. Abrir aqui. Eu pergunto assim, ok, fulano, o que você comemora no dia tal? Seria o caso, só que os dois telefones que eu poderia fazer isso estão ao vivo. O telefone que dá pra fazer é o da entendi. Thalita. Ó, dia 15, Proclamação da República. Dia 15, né? Tá. Então vamos pro dia 20. Ah, é dia da consciência negra. É feriado em 29% das cidades. É consciência porque negra. foi agregado, só acabar de fumar o cigarro que eu já abro a janela. Foi agregado esse feriado faz algum tempo, mas não tanto. Então, por isso eu não tenho tanta familiaridade assim com essa data. Captei vossa mensagem. Realmente, esse feriado ele foi incorporado à nossa legislação não faz nem 30 anos ainda, não. É bem novinho. Sim, recente. sim. Para 30 anos de feriado realmente é jovem. Pronto, aqui é feriado. E aí, tanto que a loja só deve ficar até metade do dia. Fala, Marcelo! Olha lá, mais uma vez, ó, na live do lado de cá, né? Mais uma vez, foi igual ontem, anteontem, né? Passou o Marcelo e falou assim: que energia boa, seja do bem, aí lançou um coração. Tamo junto, Marcelo. Toda vez alguém passa e fala alguma coisa assim nesse sentido de que energia legal. Eu acho até que eu vou me tornar um gerador de energia elétrica. Já Não que é má ideia. já é mais uma fonte, literalmente. Mas voltando, aqui é feriado e eu vou aproveitar para resolver um monte de coisa boa. Eu só vou descobrir se aqui é feriado ou não na hora que a minha sobrinha acordar. A minha sobrinha, ela trabalha no varejo, né? Em loja, em bar, assim. É uma lanchonete chique. Se ela for trabalhar, é porque não é feriado. Se ela não for, ela estará de feriado. Captei essa mensagem. Ei, Cid, cadê a tua nós, Cid? É nozes. Pois é, eu tô Júlio César pra fazer a defesa. Tô acordando sempre no mesmo horário, né? Só que normalmente quando daria 5 e pouco eu desceria pra poder regar as plantas. Só que tá chuviscando, então já tá regado, né? O que me hoje lembrou... não vai precisar. Não, ontem também não precisou. O que me lembrou, uma vez o cara contando uma história, ele falando que... Eu não sei se essa história é baseada num fato ou se é aquelas histórias lúdicas, né? Meramente ilustrativas. Ele falando sobre essa questão de proatividade. E aí tem uma palavra que eu não sei, que é o ao contrário de proatividade. Que ele falando assim, que tinha um rapaz que trabalhava ali no jardim dele, era o primeiro dia. E aí, primeiro dia, beleza, o rapaz regou todas as plantas conforme foi falado. No segundo dia, choveu. O rapaz não regou nenhuma planta, porque tinha chovido. E ele falou, olha, quando chover, tem algumas plantas que são as plantas... Oi, Estrela, você tá bem? São as plantas de dentro. Eu preciso que você regue, porque elas estão na cobertura. Ele falou, tá bom. Aí Oi, Braddock. No terceiro dia, ainda tava chovendo. Tá o cara regando as plantas do lado de fora, no meio da chuva. E ele falando, ó, acho que você não entendeu. Lá fora, quando chove, você... Ô, Estrela, o que te faz feliz? A Estrela falou assim, estou bem, mas eu tô um pouco triste, mas vai passar. Você
O que faz você feliz, Estrela? O Braddock falou assim: você tá mais feliz esses dias, o que tá acontecendo? Se eu te contar, Braddock, você não vai acreditar. Você quer que eu conte? Deixa eu só terminar essa história primeiro. Aí, o que acontece? Moral da história. Tem gente que é proativo e tem gente que não entendeu o comando só. Aí, às vezes é uma falha de comunicação e eu tenho que supor, ela tá rindo pra caramba aqui. É. Ela tá rindo, chega balançando o ombrinho, muito maneiro. Aqui o Braddock falou assim. O Braddock falou assim. O Braddock falou assim, não acredito, tá? Você tá vindo me ver? Fala, Kitty. Fala tu, Agora não vou falar agora, fala tu. Não, eu tô lendo aqui que o Braddock falou assim, não acredito, você tá vindo me ver? Obrigado, Estrela Bastos, por curtir a transmissão. Me diz, Estrela Bastos, o que te deixa animado, o que te deixa feliz? Fala você, Kitty, que depois eu conto pro Braddock o que tá acontecendo. Não, eu ia chegar para esse ser humano, para esse vivente, e ia perguntar qual foi a parte que tu não entendeu. Mas uma coisa, ó, 4 horas em ponto. Agora é a hora oficial de começar. Uma coisa que eu lembro é o seguinte: eu lido com todo tipo de gente, tanto no virtual quanto no presencial. Gente que tem muita cultura, muita informação, conhecimento assim, de uma sapiência incrível. E gente que realmente é muito leiga, que é chamado aqui de matuto, eu não sei se aí também chama assim, de matuto, que é aquela pessoa às vezes que não é só que não tem estudo, às vezes a pessoa só conheceu a roça, não é só não estudar, eu não entendeu? O Braddock falou assim, você já atendeu alguém com, acho que é TDAH, ele escreveu tag e ansiedade social? É matuto que rotula gente assim, né? Então, Braddock. Outra denominação. Oi, Veroc, bom dia. Tá apaixonado desse. Ô Braddock, então, pronto. Então, não sei, aqui fala assim, eu não sei se é um termo pejorativo, filho. Aqui, a Estrela falou assim, na verdade, me triste porque estou internado no hospital, fiz um procedimento na coluna lombar. Ah, Estrela, entendi. Agora, responde pra mim uma coisa. O que faz você ficar animada, feliz, além de conversar, né? Que eu já vi que a Estrela Bastos gosta de conversar, gosta de estar com pessoas assim com energia bacana. Braddock, sim, o pessoal que não conhece muito as culturas externas, pessoal, eu não sei se é pejorativo, então se for, me perdoem, porque não é essa a intenção, mas o pessoal chama de matuto, mas eu chamo de pessoa leiga, né? Pessoa mais leiga. E aí, o que acontece? Às vezes isso acontece mesmo, de você falar uma coisa com muita clareza e a pessoa não entender, não interpretar bem algumas coisas. Assim como tem um negócio bem bacana, que tem um aluno que ele é inteligente, ele tem uma cultura boa, só que as coisas da vida, do dia a dia, ele está aprendendo agora, já, ao meu ver, tardiamente, que é já aos 17 anos. Por exemplo, ele foi na fila do Detran e as coisas do banco, e ele tá vendo assim, tá apitando ali, mas não sou eu, porque tá escrito 485 e ali tá escrito 485 guichê 5. Eu não sou o guichê 5, ele não entendeu, porque ninguém explicou. Tanto que a menina tá, é você, rapaz, é você. Não, não sou eu, não sou o guichê 5. Não, o guichê 5 é ali. Ninguém orientou. E o rapaz é inteligente, mas ele não sabia o que era um guichê. Porque não é uma palavra que a gente usa fora do banco ou de atendimento. Era a primeira vez que ele estava fazendo algo sozinho, né? Aqui, a Estrela Bastos falou assim, gosta de ler, ouvir músicas, assistir documentários ou vídeos sobre viagens. Então você vai gostar muito do assunto de hoje. Porque vai ser uma viagem. Vai ser uma grande viagem porque aqui, né, eu tô num lugar de veraneio. Então, e ao mesmo tempo é daquele jeitão, né? Mas o que eu ia dizer? Então eu entendo que às vezes a pessoa ela não entende um comando porque ela não está habituada a alguma coisa específica da vida, né? E ela prefere fazer mais e na dúvida já está feito do que não. O Braddock, essa felicidade toda é porque eu tô... Essa casa aqui não é a outra lá embaixo, né? Valeu, Leonardo. A gente tá aqui nessa casa daqui de cima, você só viu a outra casa lá embaixo. E aqui
Não vai dar pra eu filmar lá fora, porque tá chuviscando, tá chovendo, na verdade. Mas quem acompanhou esses últimos 3 dias viu a gente mexendo nas plantas, nos animais aqui embaixo, nas lojas que tem aqui na frente. E aí eu tô feliz por isso, porque a gente tá mexendo nisso tudo agora aqui e vou ficar pra cá de vez. Estrela, que legal. Ler, ouvir música, assistir documentário ou vídeo sobre viagem. Porque a questão da leitura é muito bom. Hoje em dia tem audiobook, né? Facilita muito a gente. Ô Bradock, é porque já tem tem espaço aqui pra morar realmente mais uns 40. Mas agora não tem a vaga, sabe como é? O, o Kit, quer tecer algum comentário ou os fios da prosa estão em manutenção? Podemos dizer que está em manutenção. Eu lembro que foi ontem? Não, foi na semana passada. Me mandaram um vídeo meio complexo de algumas questões de luta mesmo, de assuntos internos. E eu falei, eu respondi exatamente desse jeito. Falei, eu ia tecer alguns comentários, mas estou sem o pano crítico. Então eu não consigo tecer nada, por enquanto. Interessante. Um jeito interessante de dizer, bom, se eu falar alguma coisa, vai ser de forma crítica. A pessoal aqui da minha família fala que eu romantizo as coisas. Deve ser verdade. O Braddock falou, por que uma pessoa sabida se apaixonaria por um matuto? Porque é mais fácil da gente se aproveitar dele. Não, brincadeira. Pode ser várias coisas, né? Uma pessoa ela pode ser apaixonante. A Estrela pode lhe responder essa pergunta. Você, Estrela. O Kit, mas quer falar alguma coisa? Então, é bem interessante essa pergunta aí um pouco do outro lado. É porque poucos têm a sensibilidade de lapidar, né? E ver o brilho de um matuto. Eu vejo que aqui é muito interessante, porque eu acho que eu consegui filmar de dia aqui da parte de cima. Até nos vídeos que eu mandei para algumas pessoas dá pra ver em volta. E aí dá pra perceber que tem uma circulação de gente enorme, mas também é tudo junto. É roça e é cidade. Se eu for mais pra direção do centro, é cidade, assim, cidade grande mesmo. Se eu for saindo daqui de onde eu tô, mais no oposto da direção da cidade, começa só a ter mato pra um lado, mato pro outro. Estrela falou, talvez porque... Não entendi. É tipo lá onde eu trabalhava em 2016, 2017. Era bem pertinho da cidade, mas suficientemente afastado. Era roça e era cidade. Muito bom, é top. Ô, Estrela, quantos anos você tem, Estrela? Faz cara de bravo? Bravíssimo, minha cara de bravo. Talvez porque o matuto tem a simplicidade e ingenuidade que encantou o sábio. Aí agora ela arregaçou. Talvez porque o matuto, a Estrela que falou, o matuto tenha a simplicidade e a ingenuidade que encantou o sábio. E deve ser isso mesmo, porque é verdade, porque às vezes a gente tá tão acostumado, talvez, na cultura de cidade, né? Ou de onde eu vim, por exemplo, que é tudo muito ardiloso, muito malicioso até. Não, Braddock, às vezes tem ingenuidade sim. O que ela falou faz sentido, porque essa ingenuidade que ela tá falando não é ingenuidade de tudo, não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa da nossa família, da parte da minha esposa aqui, por exemplo. O meu sogro estava acostumado a lidar com pessoas que tinham trato de bigode. Ele não é um matuto, mas é uma das características. Para quem não sabe o que é trato de bigode, que talvez seja muito novo, apesar de eu ser novo, tem gente que é muito mais novo que eu, né? Trato de bigode é que havia um tempo onde não havia contrato. E mesmo se houvesse, ele não valia tanto quanto você literalmente puxar um pedaço do seu bigode e colocar ali e falar
Sua palavra está sendo dada, né? Então, o que aconteceu? Ele tomou umas 3 ou 4 voltas aqui no Rio de Janeiro, ele veio de outro estado, por conta disso, de achar que é assim que funcionava. Se as pessoas disseram que vai fazer uma coisa, elas vão fazer aquilo que se propuseram a fazer. E isso é uma ingenuidade. Não é uma ignorância, não é uma imprudência para aquela cultura. Mas quando ele é inserido em outra cultura, é uma ingenuidade, é uma ignorância, é uma imprudência, é uma insensatez não documentar uma coisa. Para aqui, para essa realidade daqui, não aqui nessa cidade, sim no estado onde vivo. A cidade não, a cidade, o pessoal, aqui é uma cidade grande que se comporta como cidade pequena. Pode até ser considerada cidade pequena porque tem menos de 200 mil habitantes. Mas as pessoas se comportam, conhecem umas as outras, coisas da roça, né? Conhecem umas as outras, a palavra de uma pessoa vale muito. Mas não é uma coisa comum do estado do Rio de Janeiro. Então é natural. E por isso que eu falei que aqui também, se for falar de viagem, igual ela comentou ali. Quantos anos você tem, Estrela Bastos? Qual a sua idade? É interessante que aqui é bem a meiuca de transição para que dá para ir para muito lugar grande. Você sente vergonha de si em qualquer nível? Não, nem um pouco, Bradock. Gostei da sua pergunta. Kit Prade, obrigado pelo bastão. A pergunta do Bradock, eu vou falar devagar, até por causa do pessoal da reprise, foi: Richard, você sente vergonha de si em qualquer nível? De forma alguma. Sempre muito orgulho. Talvez tenha algumas coisas que a gente quer atenuar em algum nível, né? Mas vergonha não. Agora, gostei da sua pergunta e gostaria de saber as origens, né? Você fala isso por conta daquelas coisas que você comentou outra vez, do outro dia, sobre autoestima? Ou tem alguma outra coisa? Quer falar alguma coisa, Kit? Não, eu tô me atendo a escutar, a ouvir. Pronto. O que acontece? Eu acho muito legal essa parada do trato do bigode, da força da palavra. Quando eu falei que a cidade aqui é no meiuca de um monte de lugar grande, é porque é do lugar mais conhecido, mas também foi Lisboa. O Bradock falou, não lembro o que comentei. É porque o Bradock disse assim, não lembro o que comentei. É porque me analiso muito e questiono se o que sinto é normal nos outros também. Mas por que? Você sente essa vergonha de si mesmo em algum nível? Porque, por exemplo, já que você me perguntou, né? Não consigo olhar com esse olhar, né? De envergonhar-me de algo. Tem coisas que talvez a gente queira alterar, mas essa palavra é bem forte, né? Dizer que eu me envergonharia de alguma coisa é difícil. A maior parte eu sinto orgulho, talvez tenha alguma coisa que eu gostaria que fosse melhor ou que já é melhor porque eu estou em fase de transformação em alguma área, em algum nível, conforme foi a palavra que você usou, nível, em algum nível de transformação. Sem contar, né, Richard? Porque a cada dia nós temos uma nova oportunidade de melhorar aquilo que nós mesmos estamos achando assim, que não tá legal. Dá para dar uma garibada. Camila Fonseca disse, boa noite, o que já mostra que ela de imediato não dormiu ainda, né? Porque, bom dia, Camila Fonseca. Qual foi a melhor parte dos últimos 7 dias de sua vida? E ela perguntou, você é psi? Aí eu não sei se psi, ela tá perguntando se eu sou psicólogo, psicanalista, psiquiatra, psicopata, psicossomático. Eu ia dizer. Psicossomático, psi, de repente porque eu sou uma Pepsi. Em todas as respostas é sim. Isso é brincadeira. Vamos primeiro analisar, né? Eu não vou fazer um pré-julgamento da sua pergunta antes de psi. Obrigado, Estrela Bastos. Obrigado, Camila. Camila, sim, então, eu sou da área mental de fato, mas psicanálise e não psicologia. E por isso que eu perguntei, porque eu imaginei que fosse de psicologia. Entendeu? O Bradock falou, brincadeira. Não, você é sim tudo isso porque átomo é a composição de tudo.
Então, Camila Fonseca, eu sou psicanalista, é diferente, tá? Do psicólogo. É parecido, são primos distantes, segundo grau. Eles se veem, mas se veem pouco. Quase não é parente, mas é parente. O que acontece? Retomando a linha de raciocínio. Ô Estrela Bastos, tu não me respondeu qual é a sua idade, que você que já falou que tá fazendo essa operação, já fez, né? Na coluna, tá se recuperando, né? Qual é a sua idade? Na verdade, minha primeira formação, para quem não sabe, né? Para quem tem gente já sabe, foi na área física, né? A acupuntura, a massoterapia, a ventosa, todas essas áreas dessa forma. Depois eu fiz uma especialização, Camila, da área mental para melhorar o atendimento da área física. Aí eu clinico porque as pessoas me obrigam, né? Falam, eu quero te pagar. E aí, me trata. E aí quando eu vejo, eu estou atendendo. Mas a princípio foi por causa da área física. A pessoa, se fosse assim, me atende. Agora. Me passa o Pix. Ai, que maravilha. Água é vida. Pessoas de até 60 quilos devem beber pelo menos 2 litros de água. Quem pesa mais, deve beber mais. Faça a conta. É seu peso vezes 35 ml. Me siga para mais dicas. O Kid. Água é agro. Água é água. É tudo. Água é tudo. Então essa questão que eu falei da cidade bem no meio, assim, entre muitas, é porque, por exemplo, aqui tem até um aeroporto, não aqui na minha cidade, mas na cidade vizinha, que deve demorar uma horinha de carro para chegar. Tem um aeroporto aqui que não é tão famoso, porque ele, por incrível que pareça, eu fui até averiguar, ele recebe mais gente de fora do país do que voos nacionais. E aí as coisas vão ficando cada vez mais claras, conforme eu fui te falando de algumas coisas de cultura da cidade, né? Porque a pessoa fala Rio de Janeiro, se eu olhar aqui, não parece Rio de Janeiro, não. Pô, eu sei porque eu vim de um Rio, né? Vim da favela, vim de um lugar perigoso mesmo. Aqui é tranquilo demais. Né? Quem reclama daqui é por causa daquela questão de comparativa. Eu estive com um empresário daqui da cidade anteontem. A gente conversou por mais de 2 horas aqui no terreno, aqui embaixo. E aí ele tava falando disso, que alguém falou que tava quente. E na hora a gente só recepcionou a pessoa e tal. Aí depois ele falou assim, você é do Rio, não é? Falei, quando o pessoal daqui fala assim, você é do Rio, eles estão se referindo ao Centrão, né? Falei, sim. Ele, então, tá quente? Eu falei, não tá quente igual o Bangu. Ele, muito ou pouco é sempre comparativo com alguma coisa. Ele falou assim, em comparação a Bangu a gente tá bem, em comparação ao deserto do Saara, a gente tá no paraíso. Braddock falou assim, Braddock disse exatamente assim na live de cá. Ser inseguro em muitas coisas é normal, a nível coletivo? Normal não é típico. Qual é a diferença do que é normal e do que é típico? Típico é porque muitas pessoas sentem essa insegurança de algum nível, tá? Mas normal não é. Existe uma crença chamada crença de merecimento, que ela precisa ser fortalecida. Uma pessoa que talvez não tenha tido um bom relacionamento com os pais é uma das coisas, tá? Ou não tem um bom relacionamento consigo mesmo, costuma ter uma dificuldade nas crenças de merecimento que vai afetar a sua segurança pessoal, a sua autoestima, e que por consequência vai afetar seus resultados a longo prazo, porque essa insegurança, né, essa insegurança fará com que forçosamente a gente pondere às vezes coisas que a gente já podia começar. E isso é uma problemática comum, mas não é que seja normal. É comum, é típico. Uma conversa interna, como o Braddock falou, uma conversa interna como se fosse uma segunda pessoa. Isso é importante. Ao contrário do que as pessoas pensam, falar sozinho é sinal de saúde, tá? Para ficar mais claro, imagina o seguinte, eu não sei quantas personalidades existem do Braddock, ou da Estrela, ou da Camila, ou da Kitty, mas é só uma suposição. O Braddock, ele, de repente, ou ele é pai, só um exemplo, tá? Não que seja o caso, só para você entender a linha de raciocínio. Às vezes o cara é pai, marido, estudante,
profissional de alguma área específica, ele é filho, ele é umas 7 coisas, ele é professor de alguma coisa. Essas pessoas, que tudo é ele mesmo, né? Precisam se comunicar. Às vezes um conceito do pai, do Braddock pai, que não é o caso, ele é contrário do Braddock marido. E aí nessa hora eles vão chocar, eles vão conversar, eles vão brigar. O importante é que eles cheguem a uma conclusão. E aí para isso falar sozinho é uma alternativa muito boa. Tem até uma técnica da psicanálise muito interessante, que é sobre escrever sobre o que está sentindo e ler. Porque às vezes a gente escreve, quando fala, às vezes a gente fala como alguém, como uma segunda pessoa, igual você falou. Quando a gente escreve, a gente lê o que escreveu e consegue olhar a quantidade de bobeira que a gente pensa, né? E olhar e falar assim, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu queria falar, com o que eu penso mesmo. E se a gente consegue fazer essa autoanálise consigo mesmo e olhar e falar, caramba, eu que estou falando comigo mesmo e eu não me entendi. E eu estou reclamando que às vezes as pessoas não me entendem. E aí eu não entendi, isso aqui está errado. Eu não me expressei corretamente comigo mesmo. Então isso é um benefício, assim, incrível. Poxa, aqui tá batendo bem a luz em cima, né? Agora que eu vi que a câmera daqui não tá boa. A do Tic-Teco, porque a do Quai tá ótima. Ah, agora melhorou. Mais ou menos, mas vai ficar assim mesmo. Então temos esse ponto aí. Tá dando pra entender? Paradoxo. Então, essa conversa interna ela é muito boa. Aqui agora eu já não converso mais sozinho, porque tem as plantas e elas respondem, né? Obrigado, Mariana, pelo presente. Então isso é muito interessante. E quando eu falo que a planta responde, ela não responde falando. Se ela responder falando, é melhor você correr. Aí você ficou louco mesmo. Mas há uma resposta biológica de vida naquele ser que ali habita. Isso sim, de fato. É verdade. As plantas se tornam mais vistosas, mais floridas, mais imponentes à medida que tu vai tratando, cuidando. Fato fatídico. Um fato fatídico. Agora, essas questões que esse pessoal fala de vez em quando sobre autoestima, eu fico percebendo uma coisa bem interessante. Quando eu conversei com esse rapaz, olha que legal, o Kit. Tem um contato que ele é contato. Preciso urgentemente de uma terapia. Oi, Luiz, você tá bem? Tem um contato que ele é contato do Lucas. E essa mesma pessoa, ele também é um contato de uma moça aqui que é até assessora de um vereador, que é uma paciente minha, que eu tenho muita consideração por ela. E não tá nem falando por causa do nível político, é por causa da pessoa dela mesmo. E aí, o que acontece? Entendi, Luiz. Minha pergunta pra você, Luiz, é o seguinte. O que faz você feliz? O que te faz você ficar bem? Mas voltando aqui. E a Estrela não me respondeu qual a idade. Ela falou outras coisas, mas não respondeu. Qual a sua idade, Estrela? E aí, voltando pra cá. E aí, esse contato é esse dono de 2 lugares, assim, de 2 lojas aqui. Luiz. O Luiz respondeu absolutamente nada. Então, agora a questão é, em algum momento, alguma coisa te fez feliz, ainda que no passado. Eu preciso que você identifique essa coisa e me diga o que ela é, porque alguma coisa te fez feliz em algum momento. Gustavo perguntou, Corinthians ou Palmeiras? Eu vou mais pelo árbitro. Eu torço muito pelo árbitro. Eu sempre quis que um árbitro fizesse um gol. Mas isso é outra história. O que acontece? E aí quando eu venho conseguir estar com esse empresário, depois conseguir marcar para ele estar aqui em casa, né? O que já era um grande feito porque a princípio seria para ele ser um concorrente e a ideia da proposta é que se tornasse um aliado, assim foi feito. Luiz, você não tem essas recordações? Eu entendi, eu tentei me lembrar e não consegui. O que você vai fazer? Quando você era criança,
Qual era um momento que você ficava mais empolgado quando você era criança? Pronto. E aí o que acontece? Nessa conversa com esse empresário, o que me ajudou muito? Eu estou muito feliz. Muitas convicções. Porque o que eu ia fechar, a princípio, não foi do jeito que eu pensei, só que foi muito melhor se eu for analisar que o quanto a gente conversou aqui por 2 horas valeu muito mais do que o que eu pensei que ia ser. Porque seria muito caro, inclusive financeiramente, para pagar uma mentoria como essa que eu recebi. E foi por uma questão de amizade. Um amigo do meu amigo, conforme Maquiavel fala, é meu amigo também. E ele realmente é tudo que o pessoal falou que era. Que ele chegou, viu, já deu com clareza as informações. E aí eu já vou te responder, tá, Luiz? E aí eu fiquei feliz porque os livros que eu falo aqui nas lives, ele falou dos mesmos livros. As convicções que eu falo todo dia aqui, ele falou das mesmas coisas. Sobre inteligência emocional ser mais importante do que inteligência cognitiva, ele falou da mesma coisa. A blindagem, ele está lá no grupo da blindagem. Ele já faz aquilo, só que no nível de lista de transmissão. Enfim, deixa eu só responder o Luiz e já retomo o assunto. O Luiz falou assim, na hora de andar de bicicleta, eu acho. Obrigado, Camila, por me seguir. Ô Luiz, então, olha aí, olha que interessante. A gente teve que puxar uma memória infantil. Talvez, quem sabe, alguns livros sagrados, né, falam sobre ser como criança neste aspecto. Eu não estou te dando uma resposta, estou te dando uma pergunta. Será que hoje, se você pegar uma bicicleta e for para um lugar onde você se sinta confortável e seguro, será que você consegue resgatar uma memória? Será, Luiz, que você consegue resgatar uma memória que possa disparar um gatilho que é um início de tratamento, inclusive porque a própria atividade física libera uma quantidade de substâncias químicas no nosso cérebro e corpo que auxiliam em tratamentos terapêuticos? Será, Luiz? Kit, essa conversa fortaleceu muitas coisas que... Sabe quando você começa a pensar uma coisa e você começa depois a falar assim, será que... Ih, Julie, tudo bem? Será que eu estou ficando maluco? Porque eu sei das coisas, convicções, só que o que acaba acontecendo? Com o tempo, você vê o mundo indo numa direção e você está indo ao contrário. Mas aí eu me deparo... Bom dia, Julie! Eu me deparo com um empresário, com uma pessoa simples na maneira de falar. Até falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse assim, eu sei que você lê pelo jeito que você fala. Eu estou aprendendo desde 2018 a fazer leituras que eu não tenho estudo. Olha que doideira, eu tenho só o médio completo. Ele falando, o médio completo, e desde 2018 que eu estou lendo alguns livros. E o Lucas falou muito bem de você. A Sandrinha também. Eu falei, Sandrinha e o Lucas falaram muito bem de você. Eu mais ouvi do que falei. Porque o que ele tinha para oferecer, eu não tinha. Mas eu percebi que ele ficou depois, a primeira hora eu praticamente só ouvi e só respondi o que foi perguntado. Mas na segunda hora, com pouco que eu falei, ele começou a ficar empolgado. Por isso que conversamos por 2 horas. Ia ser 1 horinha. Porque ele falou assim, cara, é muito difícil ter alguém para conversar dessas coisas. Aí embalou. Embalou. Por quê? Ele estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo. Ô, Julius, eu vou te recapitular. Ô, Luiz, o Luiz falou assim, minha mente está tendo muitos pensamentos. Camila Fonseca falou, já leu a Anatomia de um Luto? Já, meu anjo. E obrigado pela recomendação, tá? Eu tenho muito para falar sobre luto. Lembrando que estamos em 2 lives em simultâneo, então é bem provável que vocês me escutem responder coisas que não estão escritas na sua live, porque está na outra. Ou que eu esteja olhando para uma câmera e depois para outra, tá? Então tenha um pouco de paciência com o papai. Quem não leu, leia. Anatomia de um Luto. Mas retomando a linha de raciocínio para contextualizar a Julius e o Irônico que chegou agora aqui na live do Abóbora. O que acontece? É porque eu tô na casa de cima, definitivamente, e aí marquei algumas conversas com algumas pessoas importantes, que eu considero importantes, e como isso é bom.
Mas assim, em resumo, depois você vai pegando a linha de raciocínio conforme eu for falando. Entre outras coisas que estão... Tem uns 4 assuntos em aberto ali na live do Pretinho, porque o pessoal pergunta coisa e eu tô contando uma história, continua uma história, né? Camila Fonseca, você tem o mesmo sobrenome que algumas pessoas da minha família, ô Camila. Aí o que acontece, Kit? A segunda hora foi justamente ele ficou muito empolgado, porque quando eu citei trechos dos livros que ele comentou, aí ele foi à loucura. Ele foi à loucura. Porque tu imagina, realmente é difícil encontrar pessoas que estão numa linha de raciocínio como essa, e aí é uma loucura, né? Estão fora do ritmo hipnótico. Imagina que ele é uma pessoa já de mais idade e está descobrindo isso agora. É por isso que ele ficou empolgado. Ele está tendo a oportunidade de trocar ideia na mesma linha com uma pessoa mais jovem. Por isso. Que já tem esse conhecimento. Ó, antes de eu cumprimentar a Júlia... Desculpa, bom dia. É porque também tem muita coisa que é geracional, né? Tipo, crises e conflitos e problemas ideológicos que se tinha como um paradigma de uma geração, tipo, dos pais do Richard, em relação à minha geração, a geração mais nova do que eu. Tem coisas que a gente teve que conversar muito e brigar muito, lutar muito para que se chegasse num consenso humano das coisas. Mas aí o que para uma geração já veio como se fosse um aprendizado de que tu nasceu com aquele ali programado na cabeça, para outra ainda tem aquela dificuldade de entender. E quando tu conversa com as gerações, tu pega o conhecimento e entende de onde partiu o primeiro conflito que fez gerar debates para chegar em resoluções saudáveis. Antes de eu cumprimentar a Júlia do jeito que ela merece, deixa eu responder da live aqui do Pretinho, que o Luiz falou assim: como parar de se comparar aos outros? Luiz, como é que você aprendeu a andar? Como é que você aprendeu a falar? Meio que foi fazendo mesmo. Não tem muito outra maneira. Tem uma diferença de modelagem para comparação, que é quando eu olho alguém e entendo que tem uma coisa para aproveitar daquilo ali e tento copiar ou comparar. Modelagem, tudo bem. Comparação a nível de estatística comercial, tranquilo. Mas comparação realmente ela é muito nociva. Ela faz parte da bússola do fracasso. É um critério de fracasso, tem que ter cuidado. Bom dia, Julius. Bom dia. Você foi, assim, fenomenal na colocação de suas palavras, porque realmente esse rapaz, eu digo rapaz porque ele tem uma aparência jovial, ele parece ter a minha idade, eu pareço ter a idade do Lucas, porque ele parece ter 30, mas tem 49, eu pareço ter 20 e pouco, mas tenho 31, e assim sucessivamente. Mas justamente porque a gente se cuida, né? Não tem a ver exatamente com o dinheiro, mas sim com o que você faz com ele. E eu acredito muito que... o que prioriza, né? É o que eu tenho de prioridade. E apesar de não ser necessariamente minha aparência, tem um resultado que é da aparência. Ele também falou disso anteontem, que ele falou assim: eu sei que você bebe água bem, que você faz atividade física, que tem horário para dormir e acordar, porque dá pra ver que você tá cansado, mas que você é hidratado. E aí, ou seja, o cara já tinha as sacadas muito rápido. Eu falava 1 quilo e ele já entendia 1,5 toneladas, porque como a gente já leu as mesmas coisas, quando ele falava assim, não, é porque tem um quadrante do Robert Kiyosaki. Quando eu disse pai rico, pai pobre, ele, ótimo, já pulo todo o conceito, não preciso te explicar, vamos para a próxima etapa, porque ele já sabe que eu sei. Isso é igual experiência, tipo assim, no teu caso você tá falando especificamente de estudo, leitura, né? Sim. E tal. Mas, tipo, isso vale muito até pra experiência pessoal mesmo. Vamos supor, tu chega pra mim e fala, nossa, eu tô tendo sintomas de ansiedade, nunca tive ansiedade na minha vida. Aí tu fala pra mim, que vivo desde criança com ansiedade. Tu não vai precisar me explicar tudo o que tu tá sentindo. Você eu já vou saber o que é. E eu já vou saber te conduzir mais ou menos pros caminhos que podem te ajudar a funcionar melhor e tal. É a mesma lógica. Vinix, bom dia. Porque é desgastante você ter que falar tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Primeiro, obrigado por recender a placa de fã clube, parabéns por atingir o nível 9, Július. E o Luiz falou assim,
Eu fico pensando que os outros são melhores do que eu por ter ido bem no colégio, ou ter mais chances, enfim. Bom dia, Vinix. Aí o Luiz ainda continua dizendo assim: eu reprovei 2 vezes no colégio e fico sempre me comparando a quem nunca reprovou. Fico às vezes me perguntando por que eu não fui assim, para eu estar me formando e tudo mais. O que acontece, Luiz? Deixa eu te responder também. Vai você, vai. Ó, eu vou dar um exemplo, ele falou de questão acadêmica, estudo e tal. Vou dar o meu exemplo, que o Richard já conhece bem. Eu passei na Federal com 16 anos, sem ter estudado, em medicina, que era o curso mais disputado no ano que eu fiz, na maioria dos anos eu estava numa depressão profunda, eu não frequentei aula, eu só fiz prova, eu não fui pra escola no meu 3º ano, não fiz nada, gente. Sim, tinha tudo para eu não passar, mas eu passei. E depois que eu passei, eu comecei a ter agravamentos do meu quadro mental que me impediram várias vezes de concluir semestre. Eu sou super atrasada na faculdade. Mas quando eu formar e tiver meu diploma na mão, eu não vou ser menos médica do que qualquer pessoa. E digo mais, as experiências pessoais que eu tive, as coisas que eu tive que refletir sobre, as coisas que eu tive que lidar no meu íntimo, quando um paciente senta na minha frente, ele sente a diferença da pessoa que sabe o que ele está sentindo, a pessoa que sabe que a dor dele é grande e que eu nunca vou conseguir entender aquela medida, sabe que está sendo levado a sério, que não vai ser debochado, que não vai ser menosprezado. Porque, acima de tudo, eu acho que eu aprendi a ser médica sendo paciente. E isso é uma experiência que nem todo mundo tem. E nem quer ter também, porque é doloroso demais. Mas tem aprendizados que são dolorosos e são necessários para você se tornar melhor. Nem tudo cabe no conteúdo de uma prova. Mas verdade, quando você vai praticar aquela sua profissão, vai fazer os seus estudos na área que você escolheu, numa faculdade e tal, você vai ver que a vida te preparou para aquilo em níveis que não são mensuráveis por nota, não são mensuráveis por nada. É só você saber que você está sendo competente. 2 coisas, né? Primeiro, o Luiz continua a fala dele aqui no outro universo, dizendo assim: no meu caso, eu não me tornei melhor, eu só fui ficando cada vez pior. Eu entendo o que você está falando, só quero fazer um comentário antes de passar a voz para o pessoal daqui, que realmente o que você falou faz tanto sentido, Julius, que eu tenho certeza, que mais da metade das coisas da minha técnica não tem nada a ver com o que eu estudei. São coisas que foram postas em prática mesmo. Agora, o Luiz eu entendi. É porque, só para te contextualizar quem é o Luiz, a gente conheceu agora, nesse exato momento. O Luiz falou primeiro que estava se sentindo mal, depois eu perguntei o que faz dele feliz. Ele falou que nada, eu falei, não, tem que ter alguma memória. Ele falou a bicicleta. Quando era criança, na verdade ele não lembrava. Eu falei, mas quando você era criança tinha alguma coisa que te animava. Aí ele partiu para esse assunto. Luiz, você só não me respondeu uma coisa. Será, naquela hora eu perguntei assim, será que se você pegar a tua bicicleta e for lá num lugar maneiro e dar uma pedalada, só isso, não, será, é uma pergunta, não pode ativar uma memória boa e principalmente liberar algumas substâncias por causa da prática de atividade física? Será, Luiz, que pode te conduzir à autoestima? Porque pouca gente sabe que o que você está sentindo é baixa autoestima, tem mais a ver com isso. Obrigado, Julius. E uma das coisas que ajuda a melhorar a autoestima é a atividade física, por incrível que pareça. E aí, se você gostava, não sei se é uma coisa do passado ou de agora, de bicicleta, pode ser o grande salto. A Julius vai chegar no nível 10 no rolê. Olha, e uma coisa que eu falo, assim, que eu tenho falado muito isso recentemente, porque sempre aparece alguém que parece que é essa frase que precisa ouvir, sabe? Talvez eu também esteja precisando falar bastante, por isso que aparece a oportunidade de falar. Justo. Mas eu, na minha vivência de saúde mental debilitada boa parte do tempo, e do corpo também, que eu tenho doenças físicas, uma coisa que eu aprendi foi me respeitar muito. Porque, junto na terapia, né, eu aprendi, porque eu deixava as pessoas me diminuírem ou passarem por cima de mim, ou me compararem o tempo todo. Sendo que, assim, tá me comparando com uma pessoa que tem uma condição de vida totalmente diferente da minha. Então, eu não vou sentar aqui e me achar mal, me achar ruim ou inferior, porque o Richard, que tem uma saúde boa, faz atividade física há muitos anos e se cuida de várias formas, ele consegue, sei lá, correr uma maratona e eu não. Meu irmão, eu estou aqui tentando ainda dar os primeiros passos, às vezes, para levantar da cama e tomar um banho no dia e fazer uma refeição. E tem dias que esse é o máximo que eu consigo.
E tem outros dias que eu acordo bem pra cacete, também resolvo 1000 BO de uma vez só. Coisa que ninguém ia conseguir fazer, eu faço igual um truque de mágica. E isso varia, porque o seu máximo, tu não é igual todo dia. Você não é uma máquina que liga na tomada e ela vai produzir até chegar no desgaste. Não, você vai produzir o que você tem de energia naquele dia. E não quer dizer que porque você fez poucas tarefas, ou tarefas pequenas, ou tarefas mais simples, que o seu melhor daquele dia não foi o melhor. Ah, mas eu queria ter conseguido fazer mais. A gente sempre quer mais. A insatisfação é o que faz a gente conseguir seguir em frente. Porque todo dia a gente acorda e fica insatisfeito com uma coisa e diz, amanhã eu vou melhorar isso. Quando a gente para de estar insatisfeito com as coisas como elas estão, a gente cai num comodismo que impede a gente de alavancar a nossa vida. Porque se a gente não quer mais nada, não tem por que fazer mais esforço. E aos poucos até o que a gente gostava vai perdendo sentido na nossa vida. O Luiz tinha falado assim, acho que não, sempre fico lembrando, não paro e eu já faço atividades físicas. É bom, Luiz, que aí você ouvindo o relato aqui da Jules e algumas coisas que eu vou te passar, você vai conseguindo testar algumas coisas. Porque olha só, de imediato, você falou que não identifica nada que te faça feliz hoje, atualmente. É uma coisa importante que você faça uma investigação, porque provavelmente, se a gente for pensar nesse sentido, se não tem nada que te traga satisfação, você está morto. Então, e não é errado que isso aconteça, mas é bom que você corrija. Outro ponto, como é que está a sua hidratação e sua alimentação, filho? Como é que você está bebendo água direito? Você está comendo bem? Essas duas perguntas respondidas vão me ajudar. Obrigado, Jules, pelas estrelas. E as pessoas que depois ficaram quietinhas aqui podem continuar os assuntos, que eu sei que são vários assuntos e eu tô ficando, para não cortar ela, eu tô demorando um pouco para responder, mas eu vou responder vocês normalmente. Tá, olha lá, ele falou, eu tô fazendo dieta, me hidratando, tomando suplementação. Tá, então tá se alimentando bem, tá descansando, tá fazendo atividade física, todas essas partes já estão resolvidas, ótimo. Então agora sim temos um caso real, porque normalmente, Luiz, só tô falando isso pra quem não entendeu por que eu fiz essas perguntas, é que tem um negócio chamado erro típico, que é quase um caso fake. Se uma pessoa não estiver fazendo uma atividade mínima que seja física, se hidratando, alimentando e descansando, é só isso, às vezes não é nada. Mas se você já está fazendo essas coisas e continua sentindo essas emoções, ótimo, bem-vindo a um clube um pouco mais seleto de pessoas que realmente têm alguma coisa para resolver. Como é que era a sua relação com seus pais? Enquanto você responde isso, eu vou perguntando algumas coisas aqui a Jules também. E aí, Jules, como é que foi aí ao longo dessa... É sempre temporada, né? Como é que foi essa última temporada aí? Se qualquer coisa eu levanto a mão pra você parar de falar, se alguém falar aqui. Eu acho que eu falei contigo quando eu tava viajando, né? Sim, falou. E falei que foi no final da viagem, inclusive eu cheguei a te contar do parque, que eu fui na montanha-russa, passei mal e tal. Pois é, eu voltei da viagem muito bem. Mas um pouco tempo depois que eu tava aqui, eu já tava muito mal de novo. Tipo, já tô bem mal mesmo. A ponto de, tipo assim, não quero nem ver minha psicóloga, não quero falar com ninguém, só quero ficar, eu quero me intocar e esperar o mundo acabar. O que parece que não tá tão distante, graças a Deus. Antigamente as pessoas tinham medo do fim dos tempos, agora elas têm a esperança do fim dos tempos. É a esperança de que acabe tudo. Amor de Deus. Então que bom que você tá aqui, porque apesar de eu não estar na ativa como terapeuta seu, tem muito depoimento gravado para provas contra você no tribunal. O Luiz falou que assim, nunca recebi amor da minha família, meu pai sempre viajou, minha mãe nunca me deu amor, fui deixado por praticamente toda menina que eu me envolvo porque eu sou muito intenso. Pronto, Luiz, a gente já identificou as coisas mais padrões para a gente resolver. Automaticamente... Eu acho que essa situação dele, ela, assim... Resumidamente, é aquela frase bem clichê de que todo excesso esconde uma falta. Eu sei porque eu vivi isso. Eu sou uma pessoa bem intensa. Só que eu antes era muito intensa com os outros. Aí eu passei a voltar essa intensidade pra mim mesma. Primeiro de uma forma não saudável e depois de uma forma mais saudável. E isso foi o que me transformou. Caramba. Porque colocar a minha carência no outro, o outro ele não tem a obrigação de suprir. Mas eu tô comigo todos os dias, eu sinto a minha dor. Se eu posso melhorar pra mim, então eu tenho que fazer o máximo que eu posso pra isso. Eu tenho uma dica boa pra dar aqui, porque tem um Fênix que falou assim,
eu sou corintiano, eternamente triste. O que eu faço? No seu caso, você vai fazer o seguinte: você vai ver um vizinho seu que tem a moto, você vai invadir a casa do seu vizinho, você vai roubar essa moto agora, antes das 6 da manhã. Você vai, pelo menos a 100 por hora na rua, vai reduzir quando vier uma viatura da Polícia Militar, vai cortar a Polícia Militar, vai empenar, vai dar um grau bem em frente à Polícia Militar, vai dar fuga na polícia. Quando você vê alguém na rua, de preferência um idoso ou uma criança, você vai empenar a moto em cima dessa pessoa e aí vai se entregar. A primeira coisa que vai resolver, questões de carência vão ser resolvidas, que a Polícia Militar tem um hábito de casos como esse de tratar com um carinho tão grande, com afago tão enorme, que vai resolver todos esses problemas aí de carência, e você vai ter arranjado um problema muito maior do que o seu time, e aí você vai esquecer do problema anterior, arranjando um problema maior do que o anterior, que é uma solução também. Ou muda de time. Agora, o caso do Luiz, minhas dicas são ótimas, me siga para mais dicas. O Luiz, realmente, se você tem essa questão com seus pais, tem uma coisa pra gente se tratar ali nesse sentido. Porque toda vez que a gente não recebeu esse afeto, a gente não teve aquela escola de afetos. E aí das duas uma, ou a gente não sabe dar afetos, ou como a Julius falou, compensa aquilo com exagero, né? Ou intensidade. Pode não ser exagero, intensidade. Mas saiba que sempre tem alguém que quer algo que é compatível com aquilo que você deseja. Isso é muito louco isso. Mas precisa aumentar sua crença de merecimento. Você, podendo estudar sobre crença de merecimento, vai ser excelente. É isso que vai mudar você. Uma coisa que o próprio Richard me ajudou assim, a entender da minha vida em relação ao merecimento é que quando a gente é criança, né, isso juntou com todos os meus psicólogos, isso é um conhecimento geralzão. Mas assim, quando você tem uma falta na infância, é porque na infância especificamente a gente precisa que alguém explique o que é o mundo pra gente. Quando tem a falta dessa comunicação e desse aprendizado, a gente fica com distorções de percepção de tudo que é a vida. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente não pode ficar jogando nas costas da criança que não recebeu o amor. Porque não é culpa da criança e aquilo que eles não fizeram pela gente, eles não vão fazer agora só um também. pouquinho. Não, brincadeira. Continua aí. E aí, o que acontece é que você precisa você mesmo virar o seu pai e a sua mãe. E isso é uma coisa meio doida, como se fosse dividir a consciência, assim. Uma parte que vai te dizer, olha, você merecia esse afeto aqui. Você merecia esse presente. Você merece isso, porque você é uma pessoa incrível. E tem a outra parte que entra como figura masculina por questão de estereótipo de gênero, mas seria a pessoa que vai te dizer, não, você não vai fazer isso, está errado. Isso que você está fazendo, você está usando como desculpa para se sabotar. Então tem que ter na nossa cabeça, muito claramente, dividir essas faltas em como se fossem personagens que vivem dentro da gente. E que eles vão indicar o caminho, porque a verdade é que a gente sabe o que é o certo e errado. A gente só fica fazendo tolice ainda como se fosse criança. Porque a criança tá ferida, a criança tá esperneando porque ela tá doendo. Mas se a gente passa a cuidar do adulto, a gente também tá curando aquela criança. E eventualmente a gente vai perceber que vai se olhar e olhar no olho dessa criança que nós fomos e vai conseguir dizer, calma, ficou tudo bem. E ter essa esperança de poder dizer que vai ficar tudo bem, que ficou tudo bem, que deu errado, mas uma hora deu certo, isso é muito bom. Então, esse cuidado, a gente acaba tendo que virar pai da gente mesmo. E é uma loucura, mas funciona porque ninguém vai fazer esses papéis mais por você quando você é adulto. Fala, Guga. Você vai ter que preencher eles por você. Que maneiro, cara. Teve uma conversa longa aqui no Outro Universo, mas ainda é sobre time, que é ótimo que as pessoas se fomentam nesse tipo de assunto. Mas em conclusão, Luiz, você ainda tá aí ou foi junto com o Palmeiras? Com o Corinthians, sei lá quem, eu nem lembro, é Corinthians. Olha lá, aqui o Luiz falou assim, eu não tenho esperança que vai ficar tudo bem, tenho mau pressentimento, que tudo vai acontecer comigo. Então, Luiz, tem um negócio que não é catalogado como doença, mas ela é a predisposição.
que é a SPA, né, a Síndrome do Pensamento Acelerado, ele não é uma patologia, mas ela é a predisposição para a ansiedade. Uma das características, não estou dizendo que você é ansioso, não estou fazendo um diagnóstico. Uma das características da ansiedade, uma delas, é esse pensamento negativo que não consegue se desdobrar para a realidade. Porque olha só, nem se eu for otimista o tempo todo eu estou na vida real, porque não é assim que funciona a vida. E se eu for pessimista o tempo todo, eu estou fora da vida real. Obrigado, Julius. Porque pensa, quando eu começo um projeto, ele pode dar errado, ele pode dar certo. Simples assim. Isso é ser realista. E eu preciso entender se eu estou disposto a lidar com as frustrações quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria. E principalmente me preparar para o sucesso, que é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem. Elas se precavem de, não, se der merda aqui, eu já tenho esse aqui, eu tenho esse plano B, eu tenho plano C, eu tenho plano Z. Tá, mas e se der certo? Qual é o plano para que você dê prosseguimento àquilo ali? E aí as duas coisas são reais. As coisas podem sair tão boas que você perca o controle. De qualquer forma, a vida traz problemas, só que alguns problemas são bons de resolver e outros não. O que eu tenho buscado hoje, e por isso que eu tô feliz, alguém me perguntou, pô, tu tá mais feliz do que tipicamente os outros dias. Eu arranjei uns problemas bons de resolver, eu vou ficar na casa daqui de cima de vez que tem um monte de coisa para mexer, tem empreendimentos que tu vou mexendo, é isso. Então a vida é assim mesmo. Agora, enquanto você tem essa predisposição, esses pensamentos negativos, vamos pensar o seguinte, Luiz, a gente capta esses pensamentos de algum lugar. Nós somos o que a gente faz, essa ação tem a ver com o que a gente fala, essa fala tem a ver com o nosso pensamento, mas nosso pensamento tem a ver com o que a gente aprendeu quando criança, na escola, com os amigos que a gente escolheu andar, com as coisas que a gente está consumindo na internet. Faz uma busca no seu próprio histórico, como se você não fosse você, como se você fosse uma terceira pessoa, e olha no seu histórico de pesquisas e das coisas que você tem assistido e me diz se esses conteúdos que você tem acompanhado, eles podem ou não estar te trazendo algo nocivo ou algo bom. Se as pessoas que você tem andado são pessoas que você tem aberto seu coração, suas emoções, conversado sobre planos, tem convivido. São pessoas grandes para você, pessoas que você admira, ou pessoas que você acha que elas não estão compatíveis com a realidade que você gostaria em você. Essas coisas já vão dar um norte incrível. Assim, porque pensa comigo. Tu fala muito verdade. Tipo, a minha mãe sempre fala pra mim, só que ela já acordou falar baixo aqui. A minha mãe fala que eu escolho andar com gente medíocre porque eu me sinto medíocre. Mas entre os medíocres eu me fico acima, né? Uhum. E aí parece que eu não sou medíocre. Então. Só que ela fica dizendo, o problema é que tu não é medíocre, tu só acha que tu é medíocre. E essas pessoas, de fato, tipo, são pessoas que não estão conseguindo chegar em lugar nenhum na vida delas. Aí tu te mete com essa galera e tu fica assim, meio perdido. Então, por isso que às vezes eu falo assim, gente, vou mudar de ciclo. Por exemplo, agora, com quem eu tenho andado? Com pessoas que estão anos-luz à minha frente. Quando essas pessoas que estão anos-luz à minha frente falam assim, rapaz, você já sabe umas coisas que a gente sabe. Aquilo me deixa feliz. Mas elogio é bom de cheirar, não é bom de comer. Elogio é bom de cheirar, mas não é bom de comer. Você falou um negócio, mas você é réu confesso. Eu já vou ler você, tá, Luiz? O Luiz falou um monte de coisa aqui. Você é réu confesso. Andar com pessoas medianas faz a gente se sentir maioral, mas é perigosíssimo, porque eu não consigo ir para o próximo nível. O Luiz falou assim, ficar motivado. Eu já fiz essa pesquisa, não tem nada de algo muito triste que eu assisto, é tudo muito normal. Eu não tenho amigos, nem pessoas que andem comigo, eu sou sozinho totalmente. O Cana veio pela nossa amiga Dinha, então ele veio pela Dinha. Luiz agora nos seguiu, pronto, já é um passo. Mas então deixa eu fazer agora o processo ao contrário, porque eu gosto de casos como o do Luiz, ele está bem no caminho. Você consegue identificar 6 pessoas que você deveria talvez conviver um pouco mais, seja virtual como está fazendo agora, ou presencial, porque ou elas estão buscando algo que você quer, ainda que seja a felicidade como busca, ou que já tem essa felicidade para que você possa alcançar. Com certeza a Julius tem alguns comentários para tecer, eu aguardo e depois retomo minha linha de raciocínio. Ou a Kitty, né, que agora ela se recolheu um pouco mais. Então, tipo, em relação a isso, assim, é uma coisa muito doida, porque
às vezes não é que eu escolho, tipo assim, não é uma coisa consciente, entendeu? É que eu não me sinto... eu não sei, talvez tenha a ver com as oportunidades que eu tive, entendeu? Em que sentido? O núcleo de pessoas que eu olho e digo, pô, eu queria ser mais como essa pessoa, são pessoas insustentáveis de se manter. Tipo assim, elas têm uma grande característica boa, é muito estudiosa, é muito disciplinada, é muito ligada na vida saudável, mas o resto do caráter da pessoa é podre. Então descarta. E aí, como é que eu vou ficar perto de uma pessoa? Meu Deus do céu, eu vou querer morrer em 2 segundos de conversa. Tem um negócio muito louco, o Julius, que é reter o que é bom. Tem diferença de eu olhar uma coisa e modelar. Tem diferença de eu olhar uma coisa e querer conviver. Porque convívio eu preciso de propósito, moralidade naquilo que está sendo falado. Compatibilidade, né? Porque, por exemplo, tem um monte de gente aqui que tem muito para me ensinar, mas não serão meus amigos. Tem um monte de gente aqui que serão meus amigos e não tem nada para me ensinar. Mas tem uma minoria que... 1, 2, 3, 4 pessoas que são pessoas que realmente têm algo para me passar, que são meus amigos. E é difícil eu chamar alguém de amigo. Tem muito seguidor, muito conhecido, muito colega. É isso. Agora, amigo é difícil. O Luiz falou que ele não tem essas pessoas. Ô Luiz, talvez então está aí a questão. Você trabalha com o quê? Fala mais de você pra gente, sua idade. Pode falar como se fosse quase como uma entrevista, porque a gente vai conseguindo ter um norte. Porque, por exemplo, nesse exato momento, no virtual, se você está perguntando algumas coisas, você está falando com a gente, por mais que você diga que não tem essas pessoas, é porque você encontrou alguma coisa aqui que você ou quer e não tem, ou você tem uma parte que é melhorar. Senão não estaria convivendo ainda que... Em relação a essa questão de sociabilidade mesmo, assim, formação de vínculo, o Richard sabe, eu sou muito complexada com esse negócio, assim. Porque, infelizmente, faz parte do meu padrão de comportamento e não é algo que eu acho que eu precise mudar, não vejo como uma falha, mas eu sou uma pessoa que é assim. O Richard sabe, quando eu quero responder a mensagem, chegou a notificação, eu respondo. Quando eu não quero, eu tô com a cabeça em outro lugar, não quero papo com ninguém, vai ficar 50 mensagens do Richard e eu não vou responder. Isso quer dizer que eu não gosto do Richard? Não, quer dizer que naquele momento eu não tô pra papo com ninguém. E nem todo mundo lida bem com isso. Tem gente que acha que porque tu gosta da pessoa, tem que estar o dia inteiro conversando 24 horas, contando fofoca, inventando história e mentindo pro outro e falando coisa que não existe pra ter assunto. É bobeira. Eu falo assim, gente, não, eu só preciso falar com as pessoas que eu amo quando eu tenho algo pra falar pra elas, ou que eu quero saber alguma coisa delas. Tipo, quem eu considero amigo mesmo são pessoas que às vezes passam meses sem nem falar oi pra mim. Aí do nada elas veem uma coisa que lembra de mim e me manda, tipo, eu lembrei de ti. Sabe o que eu lembrei? E aí eu falo, que legal, e a gente conversa um pouco, depois é mais um tempão sem conversar de novo. Tá, agora passou 1000 mensagens que eu vou ler todo mundo, tá? Tenham paciência com o papai. Antes, só espera só concluir uma coisa. Eu lembrei 2 coisas. Primeiro, que a Julius vive temporadas, então teve uma temporada que a gente, por causa do tratamento, a gente falava toda hora. E outra coisa é que quando você fez o workshop de persuasão, você falou, agora eu entendi porque tem pessoas que se afastam de mim. Porque você percebeu que o seu comportamento por padrão, ele, na verdade, para a pessoa que não... Expulsa um pouco. Expulsa as pessoas da sua vida, só que não é uma parada que você faz de maldade. Eu não ligo, porque tem a ver também com a questão do apego. Deixa eu só ler essa quantidade de mensagens que tem aqui, né? O Luiz falou o seguinte, eu vou fazer 15 anos, eu trabalho de servente, tenho que acordar às 5h30 para ir para a escola e à tarde eu trabalho. Então tá num bom caminho, apesar de precoce com algumas coisas. E talvez seja até esse dos motivos. A Helena me seguiu, obrigado. E o Luiz falou, eu fico até às 20 horas no serviço, volto para casa umas 20 horas, chego e durmo e não tem muita coisa para falar. Tá, excelente. Então ele é um jovem, vou retolar como jovem, apesar de que 15 é adolescente. E aos 16 seria mais interessante que você já estivesse nessa vida dessa maneira. Mas eu também vivi desse jeito e me fez bem. E como ela falou no começo, quase que eu me esqueço. Os dilemas da geração passada. Esse rapaz que eu conversei tem 49 anos. Eu conversei com muita gente, mas ele me chamou mais atenção porque foi o que eu falei. Ele vai se tornar meu amigo porque eu vou fazer questão de estreitar o laço com ele por causa da personalidade. E ele tem muito para me ensinar.
E ele falou disso, ele falou, meus pais me criaram de um jeito que para aquele momento foi necessário, mas hoje é até errado. Isso é interessante, ter essa visão. Que não, pera, meus pais não sabiam algumas coisas, e eu sei algumas coisas que eles não sabem, mas eles têm sabedoria que naquele método ele tinha um motivo. Independente dele hoje ser considerado equivocado, obrigado, Lúcio. Ele tinha um motivo para aquilo ali. E eu acredito, Luiz, na juventude. Não deixa ninguém, Luiz, falar para você, ninguém, principalmente os mais velhos, que essa geração tá fracassada, tá acabada. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Tem um perigo muito grande, Luiz, nos mais antigos, só que uma sabedoria infinita. Se você conseguir reter o que é bom dos mais antigos, tua vida vai se transformar. Você já falou que com os teus pais foi mais difícil. Você é um garoto e já se mantém. Você já é um adulto, só que você talvez não tenha vivido a fase infantil. Isso é um problema, tá? Eu até vou seguir você para depois ficar mais fácil de te acompanhar. Você viu que você já me seguiu, mas não é nem isso o caso. É isso que tu falou, é muito verdade. Porque eu vou só fazer assim um pequeno comentário. No meu caso, não foi por questão de trabalho, de ter que me sustentar e tudo mais, mas por questão de doença. Eu não vivi infância e adolescência como os meus amigos contam, meus colegas contam que foi a deles, que eles saíam e não sei o que, se divertiram. Eu tava o tempo todo só pensando, mano, eu preciso sobreviver hoje. Hoje eu preciso não ceder à depressão. Hoje eu preciso não ter uma crise de ansiedade. Hoje eu preciso levantar da cama, pelo menos tomar um banho. E isso fez eu perder. Quando eu fui começando a ter uma melhora, agora já na fase mais adulta, foi que eu comecei a viver as coisas que eu queria ter vivido na adolescência, que meus amigos tiveram oportunidade e eu não. E aí, o perigo mora aí, porque tu teve uma falta e, como eu falei, a gente tende a cobrir as faltas com excessos. E aí teve momentos em que eu só queria sair, todo dia. Não necessariamente beber nem nada, mas o tempo todo tá na rua, sabe? Tipo, vivendo a festa. Até eu perceber que isso também não me preenchia. E aí, aos poucos, eu acho que faz parte desse crescimento a gente entender o que de fato tem relevância. Mas tem coisas que a gente precisa experimentar para saber se tem relevância ou não. Se mudou algo na nossa vida ou não. Porque senão a gente vai achar que tudo é um sintoma de alguma coisa, que tudo é um problema, que tudo é um desvio de caráter. E não é bem assim. Ô, Luiz. A gente precisa também se permitir descobrir as coisas aos poucos, o mundo. Já que não teve um pai e uma mãe para apresentar o mundo, então agora a gente tem que ir com as próprias mãos, tateando, entendendo o que está acontecendo. E certamente alguém vai se tornar sua mãe e seu pai por transferência. E outra coisa, Luiz, quando você falou atividade física, você consegue entender a diferença de atividade física para exercício físico? Só para ter certeza que você realmente pratica, porque o cronograma que você passou, acorda às 5h30, vai para a escola, à tarde trabalha, chega às 8, em que momento você pratica algum exercício físico? Tem muita atividade, né? Atividade. Eu acho que ele deve fazer talvez no final de semana, né? Só se for, aí não conta. É até pior se fizer só 1 ou 2 dias na semana. O ideal é pelo menos disso, né? Total. Pela questão cardíaca, principalmente, é pior, porque imagina uma pessoa que não faz nada, como eu, por exemplo, se eu não fizesse nada. Aí no final de semana eu toda vez quero jogar vôlei. O coração não está preparado para bater naquela velocidade, com aquela intensidade, ele pode falhar. Mesmo numa pessoa jovem, tecnicamente saudável. Precisa de rotina, né? Regularidade. Porque é diferente de você praticar. Não, eu faço 4 vezes na semana ali, eu malho, eu luto, sei lá. Aí tá tudo certo. Mas é só para poder eu ter certeza, Luiz. Excelente, Julius, porque o que você falou faz sentido. Ainda mais que essa questão aqui, ó, Kit falou, ou está considerando o trabalho como exercício. Essa minha maior preocupação é que ele esteja considerando o trabalho como exercício, porque não é. E aí isso pode mudar toda a análise que foi feita anteriormente por causa de um detalhezinho que me escapou. O Luiz falou, depois que eu tomo banho, eu vou pra academia. Aqui na minha cidade tem academia 24 horas. Ah, tá. Beleza. Você está conseguindo dar o repouso adequado com relação ao sono e ao descanso do fim de semana? De você realmente dar aquela relaxada para a musculatura? Mas a princípio, então, ele é desenrolado. Ele é um garoto desenrolado. E esse assunto, cara, ele tá fazendo dele, né? Ele tá tentando não cair num buraco, né? Porque às vezes é como falam, tem um ditado em inglês que eles falam assim, a vida te deu as piores cartas do baralho para ganhar nesse jogo.
Mas tem gente que faz milagre com essas cartas. Gane. Lembrei de você, rapidinho, só abrir um parênteses, nada a ver. Eu tava vendo um negócio aí, alguém falou assim, batata ou batata? Eu falei, caraca, não tinha como traduzir. Aí botaram assim, só quem sabe de inglês sabe, mas depois eu falo disso. Ô Luiz, obrigado, Suelen. Só pra poder eu concluir um assunto, é porque ele é um assunto delicado e de vez em quando dá um problema que eu vou falar. Mas não tem problema não, porque... Também, né? Muito pessoal, assim, individualizado, porque cada caso é um caso. Obrigado, Julis. No fim de semana eu tento descansar. Isso, Luiz, eu vou falar um negócio, eu vou retomar um assunto. De vez em quando ele dá problema, mas eu sou problemático, então tá tudo certo. O que acontece, ô Luiz? Cuidado com os seus professores, cuidado com os seus mestres, cuidado com os mais velhos. Retém apenas o que é bom e, em hipótese alguma, aceita qualquer fala que diminui sua geração. Você já é de uma geração depois da minha. Tá? Na verdade, você é uma geração depois da Julis. Tenha muito cuidado. Porque eu só fui resgatado porque eu tinha certeza que a minha era a melhor geração de todos os tempos, como o Cristiano Ronaldo fala. Não sei, pra mim eu sou o melhor, pode ser que eu não seja. Mas pra mim eu sou o melhor. Pra você, sempre seja assim. Qual é a melhor geração de todos os tempos? Bate no peito e diz, a minha. Sempre aceita isso como total verdade, absoluta e inegável e briga com quem precisar. Mas não aceita que alguém fale diferente. Porque senão o que é que vai acontecer? Aí, tive péssimo... A Suelen acabou de confirmar também. Falou, tive péssimos professores, mas me superei. Porque o que acontece? Teve algumas pessoas mais velhas que me ajudaram muito nesse sentido. Aí, portanto, o que eu estou falando tempera o que eu estou dizendo. Que conseguiram olhar e falar, essa geração aí é uma geração forte. Aí que você via, uma escola inteira falando assim, essa geração... E tinha 3 pessoas falando algo bom, mas uma interessada em provar pra gente que nós tínhamos mais condições. O Luiz falou, eu queria criar uma válvula de escape para essa situação, mas não tem. Por exemplo, Luiz, como é que você está se sentindo agora, nesse exato momento de estar conversando, né? Estou falando isso porque, por exemplo, eu atendo virtual, mas eu venho aqui todo dia às 4 e pouco da manhã. Venho por causa de pessoas como você. Por mais que eu monetize isso através de atendimento, porque eu consulto as pessoas de forma virtual, como a Julis também já foi paciente, é uma oferta que eu faço da minha vida. E aí eu quero saber como é que está sendo, porque se você está aqui até agora, e daqui a pouco você tem que fazer um monte de coisa, eu também, por sinal, então é porque está sendo interessante você ficar, senão você tinha saído. Então, porque talvez, quem sabe, ainda mais através de depoimentos com pessoas como a Kitty, a Julis, e aqui a gente tem as 4 gerações, a Kitty, da geração de... Anciã. Da geração do Pedro Álvares Cabral. A Julis, que é garota, assim, jovem. Tem eu, que não sou mais um garotão, mas também já não sou tão velho. Vocês não vêem nosso rosto? Não, Sueli, não vejo o rosto de vocês, não. Só se você fizer uma videochamada. Só se vocês passar pro laranja. Aumentei pra caramba o volume. Aqui, ó, pra quem não viu, ó. Agora a luz tá... Ó. Ai, que tudo. Nem começou a clarear. É porque eu que ligo o sol, você não entendeu ainda essa parte. Vocês acham que eu tô brincando. Eu boto o sol na tomada às 3 e pouca, 4 horas. Demora um tempo pra carregar. Mas quando carrega daqui pra aí. Então aqui, esse horário tá sol. Apesar de que não tá sol, né? Tá claro, mas não tem. Tá só nuvem preta. Tá nubladão, né? Nubladaço, mas já tá clarinho. Dá pra enxergar. Tá chuviscando também. Não, aqui, como a gente tá muito perto da linha do Equador, é quase cronometrado. 6 da manhã abre o sol e 6 da tarde fecha o sol. Não passa muito desse frame de tempo. O meu conhecimento sobre isso não é muito amplo. Não sei o que tem a ver com a linha do Equador. Porque a linha do Equador é o centro é a linha que corta horizontalmente o centro da Terra em relação ao Sol. Então, por estar no meio, o Sol não chega nem é muito adiantado, nem muito atrasado, entendeu? Entendeu? Ele sai, quando ele surge, de fato, que ele está iluminando toda a Terra, ele começa a iluminar aqui. Quem está mais na ponta, mais próxima do Sol, tem os amanheceres mais cedo. E quem está no lado mais distante tem os amanheceres mais tarde. Quando a Terra gira, aí troca. A parte que recebia sol mais cedo passa a receber mais tarde, o contrário, que é o que a gente chama de verão e inverno, né?
Suelen, eu não entendi sua pergunta. Eu vou ler do jeito que tá pra ver se alguém consegue traduzir. Quando o nuvem preta, dia após dias, toma conta das nossas vidas? Faltou palavra. Pode ser que tenha comido alguma coisa, ou o corretor ajudou a atrapalhar, não sei. Luiz, e aí? Você tá aí ainda? Qual é a sua sensação de estar conversando agora, por exemplo? Com relação à questão aqui, é que eu tô entre a cidade e a mata, entre uma coisa e a outra, então é maravilhoso. Nossa, quando eu fui, a única coisa que eu gostei da minha viagem, Bom dia. foi esse negócio de estar meio longe, assim, tipo, de zoada, né, de grande cidade e tal. Sim. Era um lugar muito tranquilo onde eu tava, pô. Fiquei num lugar que tinha quintal. Quanto tempo que eu não ficava numa casa que tinha quintal, sabe? A mamãe ficava, tu tem que sair, tem coisa da cidade. Eu falei, mãe, pra começar, que aqui pra pedir um Uber é mais fácil fazer dança da chuva e chover. Porque não vem, assim, não, e quando vem é caro. O negócio do transporte no interior lá que eu fiquei era, assim, impossível. Não era interiorzão, não. Era Campinas, porque é uma cidade grande. E aí, além disso, tipo, lá tudo tem um ritmo diferente. Tudo fecha muito cedo. Bar fecha cedo. E, tipo, lá o bar fechava meia-noite. Aqui eu cheguei 3 da manhã no aeroporto e saí pra beber com os meus amigos. Tipo, tem noção? E aí, o ritmo é muito diferente. Mas, obviamente, que tem um lado bom de... Pô, tá numa capital, tu tem tudo perto, tudo ao alcance. Mas tu não tem... Eu, pelo menos, não tenho conseguido encontrar pra mim um lugar em que eu... Tipo assim, eu possa me dirigir. Porque eu sinto que eu preciso sair do meu quarto. Mas não que eu precise estar ao redor de pessoas. Eu preciso estar num lugar que me traga paz. Normalmente, esses lugares são perto da natureza. E só contemplar a vida. Simples assim. Sabe, não fazer questionamento, não ficar buscando memórias, nada. Só contemplar a vida pelo que ela é, por instantes que vão se somando e depois vão se perdendo na memória também. Sim. Mas que para cada pessoa tem um significado. Para mim, quando eu consigo admirar isso da vida, mesmo desacompanhada, não tenho ninguém para conversar sobre, mas eu ver isso, me inspira. Sabe? Assim, me motiva. Me dá paz e me motiva, porque eu digo, isso é a vida. Não importa se foi eleito tal pessoa em tal lugar, se não sei o quê, e onda de calor. No final, a vida são os pequenos instantes que, quando a gente sabe olhar para eles com carinho, a gente guarda aquela coisa que não tem... É imensurável o valor daquilo na nossa vida. Mas eu não tenho conseguido fazer isso. E eu sinto que isso é uma das coisas que está me adoecendo também. Não ter... Ô, Suelen, como você tá saindo essa já... possibilidade. Normalmente eu não ia cortar a Júlia, mas como você tá indo... depois você só precisa responder pra gente. Eu vi as coisas que você escreveu, mas eu não queria cortar a Júlia. Faça um dia extraordinário, Suelen. Agora, é importante que você me mostre aquilo que ainda te anima, aquilo que te faz feliz. Que eu vi tudo que você escreveu, tá, filha? Eu sei que você já tá indo, mas é importante que você entenda que tem... Se você tá aqui, que chegou até aqui, inclusive na live, tem perspectiva ainda. Pode continuar, Júlia. Eu só tinha que passar um negócio pra ela ali. Eu tô bem desanimada, assim, tipo, recente. Uma das coisas que mais tava me animando é uma viagem que eu vou fazer em dezembro pra ver minha família que tá morando em outro lugar. Mas até pra isso, assim, parece que eu dei uma brochada, sabe? Tipo... E aí foi nessa hora que eu percebi que eu não tô legal, porque assim, eu tava saltitando pelos cantos que eu ia conseguir fazer essa viagem. E agora eu tô tipo, ai meu Deus, eu vou ter que, se eu não estiver bem ainda, eu vou ter que ficar fingindo que eu tô bem pra ninguém se preocupar. Só de pensar isso já me dá uma agonia. Aí já fica preocupado. Porque, enfim, eu não vou ficar preocupando minha família, né? Eu tô indo lá visitar eles, eles vão ficar preocupados comigo a viagem inteira, não tem nem graça, né? A gente fica preocupado, ele fica preocupado. Aqui, Aqui, volto pra casa onde eu procuro, a Suelen falando, procuro esconder das pessoas que acreditam que meus problemas estão resolvidos. Então, era bom você resolver mesmo, né? Nem que seja no seu interior. Era interessante. O ideal, assim. O ideal maneiro era esse. Mas tranquilo. O que acontece? Eu entendo também essas preocupações, a gente tem que lembrar que o batimento cardíaco ele é oscilante.
E aí vai ter a hora que a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas felicidades, tristezas, angústia, alegria excessiva. É muito bom exercer esse tipo de atividade física, algumas específicas, porque eu também percebo quando eu tô ficando eufórico, tipo, eu tô feliz demais, tá além da conta. E aí eu descarrego ali na atividade física, ela dá uma regulada também nisso. Como tem um grande pensador, ele não é terapeuta da área mental, mas eu aprendi muito com ele a nível mental, que ele é até um dentista e acupunturista que era muito meu amigo. A gente tem menos contato agora, somos mais colegas agora do que amigos, mas eu tenho uma consideração muito grande por ele. Ele falava que ele usava a filosofia sobre andar na corda bamba, que não era sobre ter firmeza e estar fincado no lugar, que não era isso, que era o que acontece, você vai ficar tremendo porque vai bater vento e tal, mas era isso, que é a filosofia do campo emocional, saber equilibrar, desse jeito, Julius, que o equilíbrio seria mais interessante do que essa firmeza toda. Tudo bem, vai te garantir que você não saia do lugar nem para cima nem para baixo. Então, a filosofia dele era essa: se firma num lugar alto. Então, se for para ser tão rígido em alguma coisa, primeiro alcance um patamar alto. Mas enquanto isso, ande em corda bamba. Você pode cair a qualquer momento. E se você souber fazer aquilo, você vai se divertir com aquilo, vai bater o vento, e você vai balançar, e vai dar mais um passo, e equilibra, e vai. E aquela altura não olha para baixo, olha para frente, olha para onde você quer chegar, que se você olhar para baixo, você vai cair. Se ficar olhando para o problema, né? A Julius escreveu assim: para se equilibrar, precisa ser flexível. Árvore que não flexibiliza, frente a ventos fortes, cai. Verdade, eu tenho que fazer aquele... senão ela parte no meio. Tamo junto. Suélia falou: eu sei que ainda existe luz no fim do túnel. E eu digo que ainda existe túnel no fim da luz. É o quê? Não aguento, não consigo. Toda vez eu faço isso. Toda vez a pessoa fala. Agora há pouco a Julius falou assim: e não precisa minha família saber. Não precisa. Uma coisa que não é pra tua família saber. A sua família não tem que saber. Tua família não. Tem que ser... A sua família não tem que saber, é verdade. Sua família não tem que saber. Tamo junto, não peça desculpas. Faça o seu dia ser extraordinário, vai e vença, Suelen. Faz ser tudo legal, maneiro, com as próprias mãos. Distorça a realidade ao seu bel prazer. Vai e vença. Aquilo que eu tava falando de geração, ela falou agora: minha família não precisa saber. Essa é uma das razões, porque os problemas geracionais da geração dos seus tios, pais, avós, eram um tipo de problema. E quando eles veem o teu problema, é muito fácil apontar e dizer que o teu problema não é nada demais, porque eles nunca tiveram que lidar com esse tipo de problema. Ou lideram, mas de forma muito transtornada, que eles não conseguem perceber que foi uma questão até de distúrbio mesmo que teve ali, cognitivo, de percepção e de entendimento da vida. Eu pensei muito sobre isso, a questão de geração, quando eu estava estudando o ciclo de violência dentro da família. Porque eu parei para pensar que toda vez que eu falo sobre ter apanhado da minha mãe, a minha mãe diz: mas eu apanhei mais da tua avó. E minha avó diz que apanhou mais da minha bisavó. E se perguntasse pra minha bisavó quando tava viver? Apanhou, porque começou apanhando de cipó, depois foi pedindo não sei o que, sandália, mão, até que era só uma palmada. Mas assim, isso mostra que existe uma vontade de quebrar o vínculo, o ciclo de violência, mas por aquilo de alguma forma ter sido normalizado na nossa cabeça, a gente acaba cedendo a impulsos violentos por ter visto violência com frequência sendo normalizada. Mas essa minha mãe tentou fazer menos comigo do que minha avó fazia com ela. Beleza, legal. Mas isso não quer dizer que a porrada que ela te deu não doeu e não te marcou. Aí ela vai dizer a desculpa de que ela apanhou mais, então você não pode reclamar. Não é assim. Porque se fosse assim, a gente podia dizer assim: os negros reclamam hoje que não tem direito, que tem preconceito. Mas, na época da escravidão era muito pior. Comparar as coisas com o exacerbado, com o extremo, com o limite, é uma forma de deslegitimizar o que você sente e te fazer se sentir louco por coisas legítimas que você está sentindo. E isso também faz parte do ciclo de violência. O que acontece? Tem que lembrar também
que algumas pessoas talvez não tenham noção que já tem a ferramenta, ou algumas não têm a ferramenta. Por exemplo, tem uma coisa chamada disciplina positiva. Tem uma especialista em primeira infância. Hoje em dia é catalogado, não é só infância. Tem uma pessoa especialista em primeira infância. Tem fases e fases. Fases e fases. E o que acontece? Tem que lembrar, por exemplo, eu fui criado a maior parte do tempo sobre violência.